Primeiro livro de Esdras, capítulo 1. Josias celebrou a festa da Páscoa ao seu Elohim em Jerusalém. Ele sacrificou o cordeiro pascal no 14º dia do primeiro mês, tendo organizado os sacerdotes de acordo com suas divisões, vestidos em seus trajes no templo de Yahvé. E disse aos levitas, os servos do templo de Israel, que se santificassem a Yahvé e colocassem a arca santa de Yahvé na casa que o rei Salomão, filho de Davi, havia edificado. E disse: não precisais mais carregá-la sobre os ombros. Agora adorai a Yahvé, vosso Elohim, e servi a seu povo Israel, e preparai-vos por famílias e tribos, de acordo com as orientações de Davi, rei de Israel, e a magnificência de Salomão, seu filho. Ficai em ordem no templo, de acordo com os grupos de vossas famílias, levitas, que ministrais diante de vossos irmãos, o povo de Israel, e sacrificai o cordeiro pascal, e preparai os sacrifícios para vossos irmãos, e observai a Páscoa, de acordo com o mandamento que Yahvé deu a Moisés. E Josias deu ao povo que estava presente 30.000 cordeiros e cabritos, e 3.000 novilhos. Esses animais foram dados das posses do rei, como havia prometido ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Hilquias, Zacarias e Jeiel, os principais oficiais do templo, deram aos sacerdotes para a Páscoa 2.600 ovelhas e 300 novilhos. E Jeconias, e Semaías, e Nataniel, seu irmão, e Asabias, e Oquiel, e Jorão, capitães de milhares, deram aos levitas para a Páscoa 500 ovelhas e 700 novilhos. Isto foi o que aconteceu. Os sacerdotes e os levitas, adequadamente trajados e com os pães asmos, ficaram de acordo com as tribos e o agrupamento das casas dos pais, diante do povo, para fazer sacrifícios a Yahvé, como está escrito no livro de Moisés. Isto fizeram pela manhã. Assaram o cordeiro pascual no fogo, como exigido, e ferveram os sacrifícios em potes e panelas de latão, com cheiro agradável, e os levaram ao povo. Depois prepararam a Páscoa para si mesmos e para seus irmãos sacerdotes, os filhos de Arão, porque os sacerdotes ficaram oferecendo a gordura até a noite. Por isso os levitas a prepararam para si e para seus irmãos sacerdotes, os filhos de Arão. E os cantores do templo, os filhos de Asaf, estavam em seus lugares, de acordo com o arranjo feito por Davi, e também Asaf, Zacarias e Édino, que representavam o rei. Os porteiros estavam em cada portão. Ninguém precisava se afastar de suas ocupações, pois seus irmãos levitas prepararam a Páscoa para eles. As foram realizadas atividades relacionadas aos sacrifícios ao Criador naquele dia. A Páscoa foi observada, e os sacrifícios foram oferecidos no altar de Yahvé, de acordo com a ordem do rei Josias. E o povo de Israel, que estava presente naquele momento, observou a Páscoa e a festa dos pães asmos por 7 dias. Uma Páscoa como esta não era celebrada em Israel desde os tempos do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel tinha observado a Páscoa como Josias. E os sacerdotes, e os levitas, e os homens de Judá, e todo Israel que habitava em Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada. E os atos de Josias eram justos aos olhos do Criador, pois seu coração era cheio de bondade. Os eventos de seu reinado foram registrados no passado, com respeito àqueles que pecaram e agiram impiamente em relação a Yahvé, além de qualquer outra pessoa ou reino, e como entristeceram grandemente o Criador, de modo que as palavras do Criador se levantaram contra Israel. Depois de todos estes atos de Josias, aconteceu que Faraó, rei do Egito, foi guerrear em Carquemes, no Eufrates, e Josias saiu contra ele. E o rei do Egito enviou palavra a ele, dizendo: o que temos um contra o outro, rei da Judéia? Não fui enviado contra ti pelo Yahvé Elohim, pois minha guerra é no Eufrates. Agora o Criador é comigo. Fica ao lado e não te oponhas ao Criador. Porém Josias não voltou ao seu carro, mas tentou lutar, e não deu atenção às palavras do profeta Jeremias, que vinham da boca de Yahvé. Ele saiu à batalha na planície de Megido, e os comandantes deram contra ele. E disse o rei a seus servos: tira-me da batalha, pois estou fraco. E imediatamente seus servos o tiraram da linha de batalha. Ele foi levado ao seu segundo carro, e depois de ser levado a Jerusalém,
morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais. E todos na Judéia prantearam por Josias. O profeta Jeremias lamentou por Josias, e os principais homens, com as mulheres, fizeram lamentação por ele neste dia. E foi ordenado que isso sempre fosse feito em toda a nação de Israel. Estas coisas estão escritas no livro da história dos reis da Judéia. E cada um dos atos de Josias, e seu esplendor, e seu entendimento da lei de Elohim, e as coisas que fez antes destas, que agora são contadas, estão registradas no livro dos reis de Israel e Judá. E o povo tomou Jeocás, filho de Josias, que tinha 23 anos, e o fez rei em lugar de Josias seu pai. E ele reinou 3 meses em Judá e Jerusalém. Então o rei do Egito o depôs do reinado de Jerusalém, e impôs à nação o pagamento de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito fez de Jeoaquim, irmão de Jeocás, rei da Judéia e de Jerusalém. Jeoaquim colocou os nobres em prisão, sequestrou seu irmão Zários e o trouxe do Egito. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar na Judéia e em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos de Yahvé. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra ele e o prendeu, com uma corrente de latão, e o levou para a Babilônia. Nabucodonosor também tomou alguns vasos sagrados de Yahvé, e os levou embora, e os colocou em seu templo na Babilônia. Nabucodonosor também tomou alguns vasos sagrados do Criador, e os levou embora e os colocou em seu templo na Babilônia. Mas as coisas que estão registradas sobre Jeoaquim e sua impureza e impiedade estão escritas nas crônicas dos reis. Jeoaquim, seu filho, tornou-se rei em seu lugar. Quando foi feito rei, tinha 18 anos de idade, e reinou por 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos de Yahvé. Assim, depois de 1 ano, Nabucodonosor o levou para a Babilônia, com os vasos sagrados do Criador, e fez Zedequias, rei de Judá e Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos e reinou por 11 anos. Ele também fez o que era mal aos olhos de Yahvé, e não deu atenção às palavras faladas pelo profeta Jeremias, que vinham da boca de Yahvé. E embora o rei Nabucodonosor o tenha feito jurar pelo nome de Yahvé, ele quebrou seu juramento e se rebelou e endureceu a cerviz e seu coração, e transgrediu as leis de Yahvé, o Elohim de Israel. Até mesmo os líderes do povo e os sacerdotes cometeram muitos atos de sacrilégio e iniquidade, além de todos os atos impuros de todas as nações, e contaminaram o templo de Yahvé, que tinha sido santificado em Jerusalém. Por isso, o Elohim de seus pais enviou seu mensageiro para chamá-los de volta, porque os poupou e poupou o lugar de sua habitação. Mas eles zombaram de seus mensageiros e escarneceram de seus profetas, até que, em sua ira contra seu povo, por causa de seus atos ímpios, ordenou que viessem contra eles os reis dos caldeus, e mataram os jovens com espada ao redor de seu santo templo, e não pouparam homens nem virgens, idosos e crianças, pois Yahvé entregou todos em suas mãos, e todos os vasos sagrados de Yahvé, grandes e pequenos, e as arcas do tesouro do Criador e os tesouros do rei, tomaram e levaram para a Babilônia, e queimaram a casa de Yahvé e derrubaram os muros de Jerusalém, e queimaram suas torres com fogo, e destruíram completamente todas as suas coisas gloriosas. Os sobreviventes foram levados à Babilônia pelo poder da espada, e serviram ao rei, a seus filhos, até que os persas começaram a reinar, em cumprimento à palavra do Criador pela boca de Jeremias. Até que a terra se agrade de seus sábados, repousará todos os dias da desolação, até que se cumpram os 70 anos. Segundo Crônica 36, 21. Capítulo 2. No primeiro ano de Ciro, rei dos persas, para que a palavra de Yahvé pela boca de Jeremias se cumprisse, o Criador excitou o espírito de Ciro, rei dos persas, e ele fez uma proclamação em todo o seu reino, e também fez com que fosse escrita: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: Yahvé, Elohim dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá, que dentre vós é de todo o seu povo, seja Elohim com ele, e sua a Jerusalém de Judá, e edifique a casa de Yahvé, Elohim de Israel. Ele é o Elohim que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habitam os homens desse lugar, o ajudarão com prata, ouro, bens e gado.
afora as dádivas voluntárias para a casa de Elohim, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias das tribos de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, e todos aqueles cujo espírito o Criador havia incitado para construir a casa em Jerusalém, para o Criador. E seus vizinhos os ajudaram com tudo, com prata e ouro, com cavalos e gado, e com um grande número de ofertas votíveis, que muitos corações que foram citados a isso. O rei Ciro também trouxe os vasos sagrados de Arra, que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém e colocado no templo de seus ídolos. Quando Ciro, rei dos persas, os trouxe, ele os entregou a Mitredade, seu tesoureiro, e por meio dele foram dados a Sesbazar, governador da Judéia. O número dos vasos era 1000 copos de ouro, 1000 copos de prata, 29 incensários de prata, 30 bacias de ouro, 2410 bacias de prata e 1000 outros vasos. Todos os vasos que foram entregues de ouro e prata foram 5.479 e foram levados de volta por Sesbazar, juntamente com os exilados que voltavam da Babilônia para Jerusalém. Mas no tempo do rei Artaxerxes, rei dos persas, Bislão, Mitredade, Tabeel, Reum e Sinzai, o escriba, e seus outros companheiros que viviam em Samaria e em outros lugares, lhe escreveram uma carta contra aqueles que estavam vivendo na Judéia e em Jerusalém. Ao rei Artaxerxes, nosso senhor, vossos servos Reum e Sinzai, o escriba, e outros juízes de seus concílios da Síria e da Fenícia, saiba nosso senhor, o rei, que os judeus que vieram de vós para nós foram a Jerusalém e estão edificando esta rebelde e ímpia cidade, reparando seus lugares de comércio e seus muros e lançando os fundamentos de um templo. Ora, se esta cidade for edificada e os muros forem terminados, eles não apenas se recusarão a pagar tributo, mas até mesmo resistirão aos reis. E como a edificação do templo está em andamento, achamos melhor não negligenciar este fato, mas falar ao nosso senhor rei, para que, se lhe parecer bem, fazendo uma pesquisa nos registros de vossos pais, descobrireis nas crônicas o que foi escrito sobre eles, e vereis que esta cidade foi rebelde, perturbando reis e outras cidades, e que os judeus foram rebeldes e ficaram levantando bloqueios desde tempos antigos, motivo pelo qual foi destruída. Por isso, vos informamos, ó Senhor e Rei, que se esta cidade for edificada e seus muros forem terminados, não mais tereis acesso à Síria e à Fenícia. Então o rei, em resposta a Reum, o comandante, e a Beltemuz e a Sinzai, o escriba, e aos seus outros companheiros que viviam em Samaria, na Síria e na Fenícia, escreveu o seguinte: li a carta que me enviastes. Por isto ordenei que a pesquisa fosse feita e descobriu-se que esta cidade, desde tempos antigos, tem lutado contra os reis, e que seus homens eram dados à rebelião e à guerra, e que reis poderosos e cruéis reinaram em Jerusalém, e cobraram tributo da Síria e da Fenícia. Por isso agora dei ordens para que estes homens sejam impedidos de construir a cidade, e para que se cuide que nada mais seja feito, e que tais procedimentos ímpios não prossigam para o aborrecimento dos reis. Então a carta do rei Artaxerxes foi lida. Reum e Sinzai, o escriba, e seus companheiros foram a Jerusalém com cavaleiros e uma multidão pronta para a batalha, e começaram a obstruir os trabalhadores. E a construção do templo em Jerusalém cessou até o 2º ano do rei Dário, rei dos persas. Capítulo 3. Ora, o rei Dário deu um grande banquete para todos os seus comandados, e para todos que nasceram em sua casa, e todos os nobres da Média e da Pérsia, e todos os sátrapas, e generais e governadores, que lhe eram subordinados nas 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Eles comeram e beberam, e quando ficaram satisfeitos, partiram. E o rei Dário foi para o seu quarto para dormir e acordou. Então os 3 jovens do corpo da guarda, que faziam a guarda da pessoa do rei, disseram entre si: quizá um de nós declare uma coisa mais forte. E aquele cuja declaração parecer mais sábia, o rei Dário dará ricos presentes e grandes honras de vitória. Será vestido em púrpura e beberá em copos de ouro, e dormirá numa cama de ouro, e terá um carro com rédeas de ouro, e um turbante de linho fino e um colar sobre seu pescoço. E por causa de sua sabedoria, se sentará perto de Dário,
e será chamado de parente de Dário. Então cada um escreveu uma declaração e as selaram e as colocaram debaixo do travesseiro do rei Dário. E disseram: quando o rei acordar, lhe daremos os escritos, e aquele cuja declaração o rei e os 3 nobres da Pérsia julgarem ser a mais sábia, será dada a vitória, segundo o que está escrito. O primeiro escreveu: o vinho é o mais forte. O segundo escreveu: o rei é o mais forte. O terceiro escreveu: as mulheres são as mais fortes, mas a verdade triunfa sobre todas as coisas. Quando o rei acordou, pegaram os escritos e lhe deram, e ele leu. Então ele mandou chamar todos os nobres da Média e da Pérsia, e os sátrapas e os generais, os governadores e os prefeitos, e se assentou na câmara de reuniões, e os escritos foram lidos em sua presença. E ele disse: chamai os rapazes, e cada um explique sua declaração. Assim eles foram chamados e entraram. E lhes disseram: explicai o que escrevestes. Então o primeiro, que havia falado sobre o vinho, começou a dizer: senhores, qual é a força do vinho? Ele desvia a mente de todos que o bebem. Ele torna iguais a mente do rei e a do órfão, do escravo e do livre, do pobre e do rico. Ele dirige todos os pensamentos para festejos e alegria, e se esquece de toda dor e dívida. Ele faz todos os corações se sentirem ricos, esquece reis e sátrapas, e faz cada um falar em milhões. Quando os homens bebem, esquecem-se de ser bondosos para com amigos e irmãos, e logo puxam suas espadas. E quando se recobram dos efeitos do vinho, não se lembram do que fizeram. Senhores, não é o vinho mais forte, já que leva o homem a todas estas coisas? Depois de dizer isto, parou de falar. Capítulo 4. Então o segundo, que havia falado da força do rei, começou a falar: senhores, não são fortes os homens que governam a terra e o mar e tudo que há neles? Mas o rei é o mais forte. Ele é seu senhor e mestre, e tudo que ele diz, eles precisam obedecer. Se ele lhe disser para fazerem guerra uns contra os outros, eles fazem. Se os mandar lutar contra o inimigo, eles lutam e conquistam montanhas, muralhas e torres. Eles matam e são mortos, e não desobedecem à ordem do rei. Se alcançam a vitória, trazem tudo ao rei. Tudo, o espólio que conquistam e tudo mais. Da mesma forma, aqueles que não servem no exército, nem fazem guerra, mas aram solo, sempre que semeiam, fazem a colheita e trazem uma parte dela ao rei. E estimulam uns aos outros a pagarem seus impostos ao rei. E apesar disso, ele é apenas um homem. Se lhes diz para matar, matam. Se lhes diz para libertar, libertam. Se lhes diz para atacar, atacam. Se lhes diz para destruir, destroem. Se lhes diz para construir, constroem. Se lhes diz para cortar, cortam. Se lhes diz para plantar, plantam. Todo o seu povo e todos os seus exércitos o obedecem. Além disso, ele deita, come, bebe e dorme. Mas eles ficam velando ao seu redor, e ninguém pode sair para tratar de seus próprios assuntos, nem desobedecê-lo. Senhores, por que não é o rei o mais forte, já que ele deve ser obedecido desta forma? Depois de dizer isto, parou de falar. Então o terceiro, que é Zorobabel, que havia falado sobre as mulheres e a verdade, começou a falar: senhores, o rei não é grande, os homens não são muitos, e o vinho não é forte. Então quem é seu mestre? Ou quem é seu senhor? Não são as mulheres? As mulheres fizeram nascer o rei e todas as pessoas que governam sobre o mar e a terra. Das mulheres foi que viemos, e as mulheres educaram os homens que agora plantam as videiras, das quais vem o vinho. As mulheres fazem as roupas dos homens e lhes trazem glória. Os homens não podem existir sem as mulheres. Se os homens ajuntam ouro e prata, ou qualquer outra coisa bonita, e vem uma mulher de boa aparência e beleza, deixam ir tudo embora e ficam olhando para ela, e todos preferem ela ao ouro e à prata, ou a qualquer coisa bonita. O homem deixa seu próprio pai, que o criou, e seu próprio país, e se une à sua mulher. Com sua esposa ele termina seus dias sem pensar em seu pai, sua mãe ou seu país. Por isso deveis perceber que a mulher vos governa.
Não trabalhais e labutais e trazer tudo e o entregais às mulheres? O homem pega sua espada e sai para viajar e roubar e saquear o mar e os rios. Ele enfrenta leões, anda na escuridão e quando rouba e saqueia, traz tudo para a mulher que ama. O homem ama sua esposa mais do que seu pai e sua mãe. Muitos homens perderam o juízo por causa das mulheres e se tornaram escravos por causa delas. Muitos pereceram ou tropeçaram ou pecaram por causa das mulheres. Agora credes em mim? E não é o rei grande em seu poder? Todas as terras não temem tocá-lo? Apesar disso, eu vi com Amape, a concubina do rei, a filha do ilustre Bartaco. Ela se sentou à direita do rei e tirou a coroa da cabeça do rei e a colocou na sua própria cabeça e deu um tapa no rei com sua mão esquerda. Neste momento o rei olhou fixamente para ela, com a boca aberta. Se ela sorri para ele, ele sorri. Se ela perde a calma com ele, a elogia para que se reconcilie com ele. Senhores, por que as mulheres não são as mais fortes, já que fazem estas coisas? Então o rei e os nobres olharam uns para os outros e ele começou a falar sobre a verdade. Senhores, as mulheres não são mais fortes? A terra é vasta, o céu é alto e o sol é rápido em seu curso, pois faz o circuito dos céus e volta ao seu lugar em um dia. Ele não é grande quando faz estas coisas, mas a verdade é grande e mais forte que todas as coisas. Toda a terra clama pela verdade, e o céu a abençoa. Todas as obras de Elohim tremem e estremecem, e com ele não há nada injusto. O vinho é injusto, o rei é injusto, as mulheres são injustas, todos os filhos dos homens são injustos, todas as suas obras são injustas, e todas as outras coisas são injustas. Não há verdade nelas, e em sua injustiça perecerão. Mas a verdade é dura e forte para sempre, e vive e prevalece para todo sempre. Com ela não há parcialidade ou preferência, mas faz o que é justo em vez do que é injusto ou ímpio. Todos os homens aprovam seus atos, e não há nada injusto em seu julgamento. A ela pertence a força, a autoridade, o poder e a majestade de todas as eras. Bendito seja o Elohim da verdade. Ele parou de falar, então todas as pessoas gritaram e disseram: grande é a verdade, e mais forte que todas as coisas. Então o rei lhes disse: pede o que quiseres, até mesmo além do que está escrito, e eu te darei, pois te mostraste o mais sábio. E te sentarás perto de mim, e serás chamado meu parente. Então ele disse ao rei: lembra-te do voto que fizeste para edificar Jerusalém, no dia em que te tornaste rei, e de enviar de volta todos os vasos que foram tirados de Jerusalém, que Ciro separou quando começou a destruir Babilônia, e fez voto de enviá-los de volta para lá. Tu também fizeste o voto de edificar o templo que os edomitas queimaram quando a Judéia foi destruída pelos caldeus. E agora, ó Senhor e Rei, isto é que eu vos peço, e estes são os benefícios que solicito a tua grandeza. Suplico que cumpras o voto, cujo cumprimento votaste ao Rei dos céus com teus próprios lábios. Então o rei Dário se levantou e o beijou, e escreveu cartas a todos os tesoureiros, governadores, generais e sátrapas, para que dessem escolta a ele, e a todos que estavam indo com ele edificar Jerusalém. E ele escreveu cartas a todos os governadores da Síria e da Fenícia, e aos do Líbano, para trazerem madeira de cedro do Líbano a Jerusalém, e ajudá-lo a edificar a cidade. E ele escreveu a todos os judeus que estavam indo do seu reino para a Judéia, no interesse de sua liberdade, que nenhum oficial, sátrapa, governador ou tesoureiro poderia entrar forçadamente por suas portas, que todos os países que ocupassem seriam seus sem tributo, que os idumeus deviam entregar aos judeus as vilas que tinham tomado, que 20 talentos por ano seriam dados para construir o templo até que ele fosse terminado, e um adicional de 10 talentos por ano seria dado para ofertas queimadas a serem oferecidas no alto todos os dias, de acordo com o mandamento de fazer 17 ofertas. E que todos que vieram da Babilônia para edificar a cidade seriam livres, eles e seus filhos e todos os sacerdotes que vieram. Ele escreveu também a respeito de sua subsistência e das vestes dos sacerdotes que usariam para ministrar. Ele escreveu que o sustento para os levitas seria providenciado até o dia em que o templo fosse terminado e Jerusalém estivesse edificada.
Ele escreveu que terra e salário seriam providenciados a todos que guardassem a cidade. E ele enviou de volta da Babilônia todos os vasos que Ciro havia separado. Tudo que Ciro havia ordenado que fosse feito, Dário também ordenou que fosse feito e enviado a Jerusalém. Quando o rapaz saiu, ele ergueu o rosto para o céu, virou-se na direção de Jerusalém e louvou ao Elohim do céu, dizendo: Tua é a vitória, tua é a sabedoria, e tua é a glória. Sou o teu servo. Bendito és tu, que me deste sabedoria. Eu te agradeço, ó Yahweh de nossos pais. Ele pegou as cartas, foi para a Babilônia e contou tudo isso aos seus irmãos. E eles adoraram o Elohim de seus pais, pois ele já lhes havia dado livramento e permissão para voltar a edificar Jerusalém e o templo, que é chamado pelo seu nome. E eles festejaram com música e alegria por 7 dias. Capítulo 5. Depois disso, os cabeças das famílias foram escolhidos para ir a Jerusalém, de acordo com suas tribos, com suas esposas, seus filhos e suas filhas, e seus servos e suas servas e seu gado. E Dário lhes enviou 1000 cavaleiros para voltar a Jerusalém em segurança, ao som de tambores e flautas. E todos os seus irmãos estavam se divertindo, e ele os fez subir com eles. Estes são os nomes dos homens que foram a Jerusalém, segundo suas famílias nas tribos. Estes são seus grupos: os sacerdotes, filho de Finéias, filho de Arão; Jesuá, filho de Josadaque, filho de Saraia; Joaquim, filho de Zorobabel, filho de Sealtiel, da casa de Davi, da linhagem de Perez, da tribo de Judá, que disse palavras sábias diante do rei Dário dos persas, no 2º ano de seu reinado, no mês de Nissan, o 1º mês. Estes são os homens da Judéia, que vieram de sua permanência no cativeiro, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para a Babilônia, e que retornaram a Jerusalém e ao resto da Judéia, cada um à sua cidade. Vieram como Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Bigvai, Mordecai, Bilzã, Mispar, Reelias, Reum e Baaná, seus líderes. O número dos homens da nação e seus líderes, os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 472. Os filhos de Ará, 756. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá, Joabe, 2812. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Corbe, 705. Os filhos de Bani, 648. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1322. Os filhos de Adonissão, 677. Os filhos de Bigvai, 2066. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Até, isto é, de Ezequias, 92. Os filhos de Quilã e Azetas, 77. Os filhos de Azarou, 432. Os filhos de Anias, 101. Os filhos de Arom, os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Baitero, 305. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 55. Os homens de Anatote, 158. Os homens de Betasmote, 42. Os homens de Kiriat Arim, 25. Os homens de Sefira e Beerote, 743. Os Radianos e Amidianos, 422. Os homens de Ramá e Gebá, 621. Os homens de Micmais, 122. Os homens de Betel, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão e Onô, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.330. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, filho de Jesuá, dos filhos de Anazibe, 972. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur,
1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesuá, e Cadmiel, e Banás, e Sudiais, 74. Os cantores do templo, os filhos de Asaf, 128. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Aitita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os servos do templo, os filhos de Zia, os filhos de Razufa, os filhos de Taboate, os filhos de Queróis, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Ragabe, os filhos de Acube, os filhos de Utai, os filhos de Quetabe, os filhos de Rababe, os filhos de Sanlai, os filhos de Hanã, os filhos de Catuá, os filhos de Gaá, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necodo, os filhos de Rezibe, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Paseia, os filhos de Hasrá, os filhos de Bezai, os filhos de Rasná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Barbebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Assur, os filhos de Faraquim, os filhos de Baslude, os filhos de Meida, os filhos de Cuta, os filhos de Xarea, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Temar, os filhos de Nesiás, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Ala, os filhos de Lozão, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete e Razebaim, os filhos de Sarotiei, os filhos de Maziás, os filhos de Gás, os filhos de Aduz, os filhos de Subais, os filhos de Aferrá, os filhos de Barodis, os filhos de Safate, os filhos de Ami. Todos os servos do templo e os filhos dos servos de Salomão foram 372. Os seguintes são os que vieram de Tel-Melá e Tel-Harsa, sob a direção de Querube, Adã e Imé. Mas não puderam provar, pela família de seus pais ou por sua linhagem, que pertenciam a Israel. Os filhos de Delaías, filho de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Dos sacerdotes, os seguintes tinham assumido o sacerdócio, mas não foram encontrados nos registros. Os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Jaduz, que se casou com Raguia, uma das filhas de Barzilai, e foi chamado pelo nome dele. E quando a genealogia destes homens foi procurada nos registros e não foi encontrada, eles foram excluídos do sacerdócio. E Neemias e Atarias lhe disseram para não comerem das coisas sagradas, até que surgisse um sumo sacerdote usando o Urim e o Tumim. Todos os de Israel, de 12 anos para cima, além de servos e servas, foram 42.370. Seus servos e servas eram 7.337. Havia 245 músicos e cantores. Havia 435 camelos, 7.037 cavalos, 245 mulas e 5.525 asnos. Alguns dos cabeças das famílias, quando chegaram ao templo de Elohim, que está em Jerusalém, fizeram um voto de construí-lo em seu próprio lugar, com o melhor de sua habilidade, e que dariam ao tesouro sagrado para o trabalho 1.000 minas de ouro, 5.000 minas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo se estabeleceram em Jerusalém e em sua vizinhança. E os cantores e porteiros do templo e todo Israel se estabeleceram em suas cidades. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel foram cada um para sua casa, eles se reuniram como um só homem na praça, diante do primeiro portão do Oriente. Quando Jesuá, filho de Josadaque, com seus companheiros sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, com seus parentes, tomaram seus lugares e prepararam o altar do Elohim de Israel para oferecer ofertas queimadas sobre ele, de acordo com as orientações do livro de Moisés, homem de Elohim, e alguns se uniram a eles, de outros povos da terra, e erigiram o altar em seu lugar, pois todos os povos da terra eram hostis a eles, e eram mais fortes que eles, e ofereceram sacrifícios nos tempos adequados, e ofertas queimadas a Yahua pela manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos
como manda a lei, e oferecer os sacrifícios adequados todos os dias. E depois disso, as ofertas e sacrifícios contínuos aos sábados e nas noites de lua nova e em todas as festas consagradas. E todos que tinham feito algum voto a Elohim começaram a oferecer sacrifícios a Elohim, desde a lua nova do 7º mês, mas o templo de Yahweh ainda não tinha sido edificado. E deram dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, e comida e bebida, e carroças aos sidônios e tírios, para trazerem toras de cedro do Líbano, e transportá-las enjangadas até o porto de Jope, de acordo com o decreto escrito promulgado por Ciro, rei dos persas. No 2º ano depois de sua chegada ao templo de Elohim em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, começaram a obra, juntamente com seus irmãos e os sacerdotes e levitas e todos que vieram do cativo a Jerusalém, e lançaram os fundamentos do templo de Elohim na lua nova do 2º mês, no 2º ano depois que vieram a Judéia e a Jerusalém. E designaram os levitas que eram de 20 anos para cima para assumirem a obra de Yahweh. E Jesuá se levantou, juntamente com seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel, seu irmão, e os filhos de Jesuá, Emadabum, e os filhos de Judá, filho de Iliadum, com seus filhos e irmãos, todos os levitas, como um só homem, para levar adiante a obra da casa de Elohim. Assim os construtores edificaram o templo de Yahweh, e os sacerdotes ficavam vestidos com suas vestes sacerdotais, com instrumentos musicais e trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos, louvando a Elohim e bendizendo de acordo com as orientações de Davi, rei de Israel. E cantavam hinos, dando graças ao Criador, porque sua bondade e sua glória estão para sempre sobre todo Israel. E todo o povo tocou trombetas e gritou em alta voz, louvando a Elohim pela edificação da casa de Yahweh. Alguns dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, homens idosos que tinham visto a primeira casa, vieram à edificação desta com clamor e grande choro, enquanto muitos vinham com trombetas e gritos de alegria, de modo que o povo não conseguia ouvir as trombetas por causa do choro do povo, pois a multidão gritava com alta voz, de modo que o som era ouvido de longe. E quando os inimigos da tribo de Judá e Benjamim ouviram isso, vieram descobrir o que significava o som das trombetas. Descobriram que aqueles que tinham retornado do cativeiro estavam edificando o templo para Yahweh, Elohim de Israel. Então se aproximaram de Zorobabel, Jesuá e os cabeças das famílias e lhes disseram: Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Elohim, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Mas Zorobabel, Jesuá e os cabeças das famílias de Israel lhe disseram: Nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Elohim. Nós mesmos, sozinhos, edificaremos a Yahweh, Elohim de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Mas os povos da terra criaram dificuldades para os que estavam na Judéia, cortaram seus suprimentos e atrasaram a construção. E por meio de intrigas, demagogia e rebeliões, impediram que a obra fosse terminada enquanto o rei Ciro vivia. E foram impedidos de construir por 2 anos, até o reinado de Dário. Capítulo 6. Ora, no 2º ano do reinado de Dário, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam na Judéia e em Jerusalém, no nome de Yahweh Elohim de Israel. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, levantaram-se e começaram a construir a casa de Yahweh, que está em Jerusalém, com a ajuda dos profetas de Yahweh que estavam com eles. Ao mesmo tempo, Sizine, governador da Síria e da Fenícia, Setar-Bozenai e seus companheiros vieram a eles e disseram: Com ordem de quem está edificando esta casa, e este telhado e terminando todas as outras coisas? E quem são os construtores que estão terminando estas coisas? Mas os anciões de Yahweh foram tratados com bondade, pois a providência de Yahweh estava sobre os cativos, e não foram impedidos de edificar, até que uma carta foi mandada a Dário a respeito deles, e foi feito um relato. Cópia da carta de Sizine, governador da Síria e da Fenícia, e Setar-Bozenai, e seus companheiros governantes locais da Síria e da Fenícia enviaram a Dário. Ao rei Dário, saudações. Que seja dado a conhecer ao nosso Senhor e Rei que quando fomos ao país da Judéia e entramos na cidade de Jerusalém,
encontramos os anciões dos judeus que tinham estado em cativo, edificando na cidade de Jerusalém uma grande e nova casa a Yahweh, de pedras lavradas, com madeira de grande valor sendo colocadas nas paredes. Estas operações estão sendo realizadas rapidamente e a obra está prosperando em suas mãos e sendo completada com todo esplendor e cuidado. Então perguntamos a estes anciãos: com ordem de quem estás edificando esta casa e lançando os fundamentos desta estrutura? E para que possamos vos informar por escrito que são os líderes, pedimos-lhes uma lista com os nomes dos que estão à frente do trabalho. Eles nos responderam: somos os servos de Yahweh que fez o céu e a terra. E a casa foi edificada há muitos anos por um rei de Israel, que era grande e forte, e foi terminada. Mas quando os nossos pais pecaram contra Yahweh de Israel, que está no céu, e o provocaram, ele o entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, rei dos caldeus. Eles derrubaram a casa e a queimaram, e levaram o povo cativo para a Babilônia. Mas no primeiro ano do reinado de Ciro sobre a Babilônia, o rei Ciro escreveu que esta casa deveria ser reedificada, e os vasos sagrados de ouro e prata que Nabucodonosor havia tirado da casa de Yahweh e colocado em seu próprio templo, o rei Ciro tirou do templo da Babilônia, e eles foram entregues a Zorobabel e a Sesbazar, o governador, com ordem de que levassem todos estes vasos de volta e os colocassem no templo de Jerusalém, e que este templo do Criador fosse reedificado em seu lugar. Então este Sesbazar, depois de vir para cá, lançou os fundamentos da casa do Criador, que está em Jerusalém, e embora ela tenha estado em construção daquele tempo até agora, ainda não foi terminada. Agora, portanto, se vos parece sábio, ó rei, que seja feita uma pesquisa nos arquivos reais de nosso senhor o rei, que estão na Babilônia. E se for descoberto que a edificação da casa de Yahweh em Jerusalém foi feita com o consentimento do rei Ciro, e se ela for aprovada por nosso senhor o rei, que ele nos oriente a esse respeito. Então Dário ordenou que fosse feita uma pesquisa nos arquivos reais que estão depositados na Babilônia. E em Ecmetá, a fortaleza que está no país da Média, foi encontrado um rolo onde está escrito: no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro ordenou a edificação da casa de Yahweh em Jerusalém, onde sacrificam com fogo perpétuo. Sua altura será de 6 cúbitos e sua largura de 6 cúbitos, com 3 fileiras de pedra e uma de madeira nativa. O custo deve ser pago pelo tesouro do rei Ciro. E os vasos sagrados da casa de Yahweh, de ouro e de prata, que Nabucodonosor tirou da casa de Yahweh em Jerusalém e levou para a Babilônia, devem ser devolvidos à casa de Elohim em Jerusalém, para serem colocados onde tinham ficado. Por isso Dário ordenou a Cisine, governador da Síria e da Fenícia, e a Setar-Bozenai e seus companheiros, e aqueles que foram nomeados governantes locais na Síria e na Fenícia, que se afastassem do lugar e permitissem que Zorobabel, servo de Yahweh e governador da Judéia, e os anciãos dos judeus reedificassem esta casa de Yahweh em seu lugar. E ordeno que ela seja edificada completamente, e que seja feito todo o esforço para ajudar os homens que voltaram do cativeiro da Judéia, até que a casa de Yahweh seja terminada. E que do tributo da Síria e da Fenícia, uma porção seja escrupulosamente dada a estes homens, isto é, a Zorobabel, o governador, para sacrifícios a Yahweh, para touros, carneiros e cordeiros, e que da mesma forma que se dê trigo, sal, vinho e óleo regularmente a cada ano, sem mesquinharia, para uso diário, como os sacerdotes de Jerusalém indicarem, para que sejam feitas libações ao Altíssimo pelo rei e seus filhos, e sejam feitas orações por sua vida. E ordenou que se alguém transgredisse ou anulasse o que tinha sido escrito, uma viga fosse tirada de sua casa, e esta pessoa fosse pendurada nela, e sua propriedade fosse dada ao rei, como pagamento de multa. Portanto, que Yahweh, cujo nome é ali invocado, destrua todo rei e toda nação, que estender as mãos para prejudicar ou causar dano a esta casa de Yahweh em Jerusalém. Eu, rei Dário, decretei que isso seja feito com toda diligência, conforme aqui prescrita. Capítulo 7. Então Cisine, governador da Síria e da Fenícia, e Setar-Bozenai e seus companheiros, seguindo a ordem do rei Dário, supervisionaram a obra sagrada com grande cuidado, ajudando os anciãos dos judeus e os principais oficiais do templo. E a obra sagrada prosperou, enquanto os profetas Ageu e Zacarias profetizaram.
E fizeram isso por ordem de Yahvé, Elohim de Israel. Assim, com o consentimento de Ciro, Dário e Artaxerxes, reis dos persas. A casa sagrada foi terminada no dia 23 do mês de Adar, no 6º ano do rei Dário. E o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e os demais dos que vieram do cativeiro e se juntaram a eles, fizeram de acordo com o que está escrito no livro de Moisés. Ofereceram na dedicação do templo de Yahvé 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 bodes pelo pecado de todo Israel, segundo o número de líderes das tribos de Israel. E os sacerdotes e levitas trajaram suas vestes de acordo com suas ordens, para os serviços de Yahvé, Elohim de Israel, de acordo com o livro de Moisés. E os porteiros se posicionaram em cada portão. O povo de Israel, que veio do cativeiro, celebrou a Páscoa do dia 14 do primeiro mês, depois que os sacerdotes e levitas foram purificados. Nem todos os cativos que retornaram foram purificados, mas todos os levitas foram purificados e sacrificaram o cordeiro pascal por todos os cativos que retornaram, por seus irmãos sacerdotes e por si mesmos. E o povo de Israel, que veio do cativeiro, a comeu. Todos os que se separaram das abominações dos povos da terra e buscaram Yahvé, e celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias diante de Yahvé, pois ele havia mudado a vontade do rei dos assírios a respeito deles, para fortalecer suas mãos para o serviço de Yahvé, Elohim de Israel. Capítulo 8. Depois destas coisas, quando Artaxerxes, rei dos persas, estava reinando, veio Esdras, filho de Seraias, filho de Azarias, filho de Hilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras veio da Babilônia como escriba, versado na lei de Moisés, que foi dada pelo Elohim de Israel. E o rei o honrou, pois encontrou favor diante do rei em tudo que o pediu. Vieram com ela a Jerusalém algumas pessoas de Israel, e alguns dos sacerdotes e levitas e cantores e porteiros do templo e servos do templo, no ano 17 do reinado de Artaxerxes, no 5º mês. Este era o 7º ano do rei, pois saiu da Babilônia na lua nova do 1º mês e chegou a Jerusalém na lua nova do 5º mês, pela jornada próspera que Yahvé lhe deu. Pois Esdras possuía grande conhecimento, de modo que nada omitiu da lei ou dos mandamentos de Yahvé, mas ensinou a todo Israel todas as ordenanças e juízos. Esta é uma cópia da designação escrita que o rei Artaxerxes entregou a Esdras, o sacerdote estudioso da lei de Yahvé. O rei Artaxerxes a Esdras, o sacerdote estudioso da lei de Elohim. Saudações. De acordo com a minha graciosa decisão, dei ordens para que aqueles que são da nação judaica e dos sacerdotes e levitas e outros em nosso reino que livremente decidirem, podem ir contigo para Jerusalém. Que todos que assim se dispuserem, portanto, partam contigo quando eu e os 7 amigos que são meus conselheiros decidimos, para inspecionares minuciosamente os assuntos da Judeia e em Jerusalém, de acordo com o que está na lei de Yahvé, e levar a Jerusalém os presentes de Yahvé, de Israel, que eu e meus amigos votamos e coletamos, para Yahvé em Jerusalém, todo o ouro e toda a prata que puderem ser encontrados na Babilônia, juntamente com aquilo que é dado pela nação para o templo de seu Yahvé, que está em Jerusalém. Ouro e prata para touros, carneiros e cordeiros, e o que for necessário, para oferecer sacrifícios sobre o altar de seu Yahvé, que está em Jerusalém. E tudo que tu e teus irmãos decidirem fazer com o ouro e a prata, fazei-o de acordo com a vontade de teu Elohim. E entrega os vasos sagrados de Yahvé, que te entregues para uso do templo de teu Elohim, que está em Jerusalém. E tudo mais que te ocorrer que seja necessário para o templo de teu Elohim, podes pegar no tesouro real. E eu, o rei Artaxerxes, ordenei aos tesoureiros da Síria e da Fenícia que tudo que Esdras, o sacerdote estudioso da lei de Elohim Altíssimo, solicitar deve lhe ser dado, até 100 talentos de prata, e da mesma forma até 100 coros de trigo, 100 batos de vinho e sal em abundância. Que todas as coisas prescritas na lei de Elohim sejam minuciosamente cumpridas para o Elohim Altíssimo,
para que não venha ira sobre o reino do rei e seus filhos. Também estás informado de que nenhum tributo ou qualquer outra taxa será cobrado de qualquer um dos sacerdotes e levitas, cantores e porteiros do templo e servo do templo, ou pessoas que trabalhem no templo, e que ninguém tem autoridade para impor nenhum imposto sobre eles. E tu, Esdras, de acordo com a sabedoria de Elohim, estabelece juízes e justiça para julgar a todos os que conhecem a lei de teu Elohim, em toda a Síria e Fenícia. E aqueles que não a conhecem, tu os ensinarás. E todos que transgredirem a lei de teu Elohim, ou a lei do reino, serão estritamente punidos, seja pela morte ou por alguma outra punição, por multa ou prisão. Bendito seja somente Yahweh, que colocou isso no coração do rei, para ornar sua casa, que está em Jerusalém, e que me honrou diante do rei e seus conselheiros e todos os seus amigos e nobres. Fui encorajado pela ajuda de Yahweh, meu Elohim, e reuni homens de Israel para irem comigo. Estes são os homens principais, segundo suas famílias e seus grupos, que saíram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Gamael. Dos filhos de Davi, Ratuz, filho de Secanias. Dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele 150 homens registrados. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Zatu, Secanias, filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 250 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zeraías, filho de Micael, e com ele 70 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 212 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josefias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bidebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, filho de Racatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonissão, os últimos, seus nomes eram Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 70 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai, filho de Astucurus, e com ele 70 homens. Eu os reuni junto ao rio chamado Terais, e acompanhamos ali por 3 dias. E eu os inspecionei, quando descobri que não havia ali nenhum dos filhos dos sacerdotes ou dos levitas. Enviei palavra a Eliezer, Iduel, Maamás, Elnatã, Semaías, Joiaribe, Natã, Elnatã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes e homens de entendimento. E lhes disse para irem a Idu, que era o chefe da casa do tesouro. E lhes ordenei que dissessem a Idu e a seus irmãos e aos tesoureiros daquele lugar, para nos enviarem homens para servirem como sacerdotes na casa de Yahweh. E pela poderosa mão de nosso Yahweh, trouxeram-nos homens competentes dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, 18, e também Razabias, Anuno e Jesaías, seus irmãos, filhos de Ananias, e seus filhos 20 homens. E dos servos do templo, a quem Davi e os líderes haviam dado serviço com os levitas, 220 servos do templo. A relação de seus nomes foi registrada. Ali proclamei um jejum aos homens jovens diante de nosso Yahweh, para buscar dele uma jornada próspera para nós e nossos filhos e o rebanho que está conosco. Pois tive vergonha de pedir ao rei soldados de infantaria e cavaleiros e uma escolta para nos manter em segurança contra os nossos adversários. Pois tínhamos dito ao rei: o poder de nosso Criador está com aqueles que o buscam e os ajudará em todos os seus caminhos. Novamente oramos a Yahweh sobre isso, e ele foi muito misericordioso. Então separamos 12 dos principais sacerdotes, Sebarias, Razabias e seus irmãos. Pesei para eles a prata e o ouro e os vasos sagrados da casa de Yahweh, que o próprio rei e os seus conselheiros e nobres e todo Israel tinha dado. Pesei e lhes entreguei 650 talentos de prata e vasos de prata que valem 100 talentos e 100 talentos de ouro, 20 bacias de ouro e 12 vasos finos de bronze, que brilhavam como ouro. E disse-lhes: sois santos a Yahweh,
os vasos são santos e a prata e o ouro são dedicados a Yahweh, o Criador de vossos pais. Vigiai-os e guardai-os até entregá-los aos líderes dos sacerdotes, e aos levitas e aos cabeças das famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa de nosso Yahweh. Assim os sacerdotes e os levitas, que receberam a prata e o ouro e os vasos que tinham estado em Jerusalém, levaram-nos ao templo de Yahweh. Partimos do rio Terais no 12º dia do primeiro mês, e chegamos em Jerusalém pela mão poderosa de Yahweh, que era sobre nós. Ele nos livrou de todo inimigo pelo caminho, e assim chegamos a Jerusalém. Quando ficamos ali por 3 dias, a prata e o ouro foram pesados e entregues na casa de Yahweh a Meremote, o sacerdote, filho de Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e com eles estavam Josabade, filho de Jesuá, e Moete, filho de Binuí, levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso de tudo foi registrado na hora. E os que tinham voltado do cativeiro ofereceram sacrifícios a Yahweh, Elohim de Israel, 12 touros por todo Israel, 96 carneiros, 72 cordeiros, e como oferta de gratidão 12 bodes, tudo com um sacrifício a Yahweh. E entregaram as ordens do rei aos mordomos reais e aos governadores da Síria e da Fenícia. E estes oficiais honraram o povo e o templo de Yahweh. Feitas estas coisas, os príncipes vieram a mim e disseram: o povo de Israel, os líderes, os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos da terra e de suas contaminações, os cananitas, os hititas, os fariseus, os jebuseus, os moabitas, os egípcios e os edomitas. Pois eles e seus filhos se casaram com as filhas desses povos, e a raça santa foi misturada com os povos da terra. E desde o princípio os líderes e nobres participaram desta iniquidade. Logo que ouvi estas coisas, rasguei minhas vestes e meu manto sagrado, e arranquei os cabelos de minha cabeça e de minha barba, e me sentei em ansiedade e tristeza. E todos os que eram sensíveis à palavra de Yahweh de Israel se reuniram a mim enquanto eu lamentava por esta iniquidade, e me sentei aflitíssimo até o sacrifício da tarde. Então levantei-me de meu jejum, com minhas vestes e meu manto sagrado rasgado, e ajoelhando-me e erguendo as mãos a Yahweh, disse: ó Yahweh, estou envergonhado e confuso na tua presença, pois nossos pecados subiram mais alto que nossas cabeças e chegaram até o céu, desde os dias de nossos pais, e estamos grande pecado até hoje. E por causa de nossos pecados e dos pecados de nossos pais, nós, nossos irmãos, nossos e nossos sacerdotes, fomos entregues aos reis da terra, à espada, ao cativeiro e ao saque, em vergonha até o dia de hoje. E agora, alguma medida temos recebido misericórdia de ti, ó Yahweh, para nos deixar uma raiz e um nome em teu santo lugar, e para nos revelar uma luz na casa de Yahweh, nosso Elohim, e nos dar sustento no tempo de nossa servidão. Nem mesmo em nossa escravidão fomos esquecidos por Yahweh, mas ele nos deu graça aos olhos dos reis dos persas, para que nos dessem sustento, e ornamentasse o templo de nosso Yahweh e tirasse Sião da desolação, para nos dar um lugar seguro na Judeia e em Jerusalém. E agora, ó Yahweh, que fizemos estas coisas, o que diremos? Pois transgredimos teus mandamentos, que nos deste por Emiode e teus servos, os profetas, dizendo: a terra que entrais a possuir é uma terra contaminada com a contaminação dos seus povos, e eles a encheram de imundície. Por isso não dareis vossas filhas em casamento aos seus filhos, nem tomareis suas filhas para vossos filhos, e não procurareis ter paz com eles, para que sejais fortes e comais as boas coisas da terra, e as deixeis por herança a vossos filhos para sempre. E tudo o que nos aconteceu foi por causa de nossos maus atos e nossos grandes pecados, pois tu, ó Yahweh, retiraste o peso de nossos pecados, e nos deste como que uma raiz, mas voltamos as costas novamente para transgredir tua lei, misturando-nos com a impureza dos povos da terra. Não estás irado conosco, a ponto de nos destruir, sem nos deixar raiz, semente ou nome? Ó Yahweh de Israel, tu és verdadeiro, pois fomos deixados com uma raiz até hoje. Eis que agora estamos diante de ti, em nossas iniquidades, pois não podemos mais permanecer em tua presença por causa destas coisas. Enquanto Esdras estava orando e fazendo sua confissão,
chorando e caindo no chão diante do templo, uma grande multidão de Jerusalém se reuniu ao redor, homens, mulheres e crianças, pois havia grande choro entre a multidão. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos homens de Israel, clamou e disse a Esdras: pecamos contra Yahvé e nos casamos com mulheres dos povos da terra. Mas ainda agora há esperança para Israel. Façamos um juramento a Yahvé sobre isso, para que mandemos embora todas as mulheres estrangeiras com seus filhos, como bem parece a ti e a todos que obedecem à lei de Yahvé. Levanta-te e age, pois esta é a tua tarefa, e estamos contigo para tomar medidas fortes. Então Esdras se levantou e fez os líderes dos sacerdotes e levitas de todo Israel jurarem que fariam isso. E eles juraram. Capítulo 9. Então Esdras se levantou e foi do pátio do templo para a câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e passou a noite ali. E não comeu pão nem bebeu água, pois estava pranteando pelas grandes iniquidades da multidão. E foi feita uma proclamação em toda a Judéia e em toda Jerusalém a todos que tinham retornado do cativeiro, para que se reunissem em Jerusalém, e que se alguém não estivesse ali dentro de 2 ou 3 dias, de acordo com a decisão dos anciãos governantes, seu rebanho seria confiscado e sacrificado, e os homens seriam expulsos da multidão daqueles que tinham retornado do cativeiro. Então os homens da tribo de Judá e Benjamim se reuniram em Jerusalém dentro de 3 dias. Este era o dia 20 do 9º mês. E toda a multidão se sentou em praça aberta diante do templo, tremendo de frio por causa do mau tempo que prevalecia. Então Esdras se levantou e disse-lhes: quebrastes a lei e vos casastes com mulheres estrangeiras, e assim aumentastes o pecado de Israel. Agora então, fazei confissão e dai glória a Yahvé Elohim de vossos pais, e fazei sua vontade. Separai-vos dos povos da terra e de vossas mulheres estrangeiras. Então toda a multidão gritou e disse com grande voz: faremos como dizes. Mas a multidão é grande, e é inverno, e não podemos ficar em lugar aberto. Esta não é a obra para se fazer em 1 dia ou 2, pois pecamos demais nessas coisas. Por isso que os líderes da multidão permaneçam, e que todos aqueles que nossos assentamentos, que possuem mulheres estrangeiras, venham no tempo determinado, com os anciãos e juízes de cada lugar, até que nos livremos da ira de Yahvé sobre este assunto. Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikvá, se opuseram a estes termos, e Mesulão, Levi e Sabetai serviram como juízes, e aqueles que tinham voltado do cativeiro agiram conforme tudo isso. O sacerdote Esdras escolheu os príncipes das famílias de todos eles pelo nome, e na lua nova do 10º mês começaram a se reunir para examinar o assunto. E o caso dos homens que tinham mulheres estrangeiras foi resolvido na lua nova do 1º mês. Os sacerdotes que se casaram com mulheres estrangeiras foram dos filhos de Jesuá, filho de Josadac, e de seus irmãos Maazéias, Eliezer, Jaribe e Jodã. Eles se comprometeram a mandar embora suas mulheres e a dar carneiros em expiação pelo seu erro. Dos filhos de Emer, Hanani e Zebadias, e Maazéias, e Semaías, e Jeiel e Azarias. Dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Gedalias e Elasa. E dos levitas, Josabade e Simei, e Qualaías, que é Quelita, e Petaías, Judá e Jonas. Dos cantores do templo, Eliasibe e Zacur. Dos porteiros do templo, Salum e Telém. De Israel, os filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Asbias e Benaía. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zatu, Elionai, Eliasibe, Otonias, Jerimote, Zabade e Zerdaías. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Ematis. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote.
Dos filhos de Adi, Naatus, Moosias, Lacuno, Naido, Bescaspasmis, Sestel, Belnus e Manazéias. Dos filhos de Anã, Elionais, Asaías, Melquias, Sabaías e Simão com Mazeu. Dos filhos de Razum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Jeremai, Maadai, Arão, Mandai, Bedeia, Vanias, Carabazão, Eliasibe, Maquinadbai, Eliasis, Binui, Elialis, Simei, Selemias e Netanias. Dos filhos de Ezora, Sazai, Azarel, Azael, Semaías, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Matitias, Zabade, Idô, Joel e Benaiá. Todos estes se casaram com mulheres estrangeiras e as mandaram embora com seus filhos. Os sacerdotes e os levitas e os homens de Israel se estabeleceram em Jerusalém no interior, na lua nova do 7º mês, quando os filhos de Israel estavam em seus assentamentos. Toda a multidão se reuniu em comum acordo na praça aberta, diante do portão oriental do templo, e disseram a Esdras, sumo sacerdote e estudioso, que trouxesse a lei de Moisés, que havia sido dada por Yahweh Elohim de Israel. Assim Esdras, o sumo sacerdote, trouxe a lei para toda a multidão, homens, mulheres e todos os sacerdotes, para ouvirem a lei, na lua nova do 7º mês. E leu em voz alta, em praça aberta, diante do portão do templo, da manhã até o meio-dia, na presença de homens e mulheres, e toda a multidão deu atenção à lei. Esdras, sacerdote estudioso da lei, ficou de pé na plataforma de madeira que tinha sido preparada, e ao seu lado estavam Matatias, Semar, Anaías, Azarias, Urias, Ezequias e Baalsamo, à sua mão direita. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Lotassubo, Nabarias e Zacarias. Então Esdras tomou o livro da lei na presença de toda a multidão, pois ele tinha o lugar de honra na presença de todos. E quando abriu a lei, todos ficaram de pé, e Esdras bendisse ao Elohim Altíssimo, o Elohim dos exércitos, o Todo-Poderoso, e toda a multidão respondia, Amém. Elevavam as mãos, caíam no chão e adoravam Yahweh, Jesuá, Aniúde, Seberias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, os levitas, ensinavam a lei de Yahweh ao mesmo tempo, explicando o que era lido. Então, Atarates disse a Esdras, sumo sacerdote estudioso, e aos levitas que estavam ensinando a multidão e a todos, este dia é santo a Yahweh. Agora, todos estavam chorando enquanto ouviam a lei. Por isso, segui vosso caminho, comei a gordura e bebei as doçuras e enviai porções àquele que nada tem, pois este dia é santo a Yahweh, e não ficai pesaroso, pois Yahweh vos exaltará. E os levitas deram ordem a todo o povo, dizendo, este dia é santo, não vos entristeçais. Então todos seguiram o seu caminho para comer, beber e se alegrar, e para dar porções aos que nada tinham, para fazer um grande festejo, porque foram inspirados pelas palavras que tinham sido ensinadas. E todos saíram juntos.